Bem, a graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todas as manhãs estamos aqui fazendo devocionais, estudos bíblicos, lições preciosas para abençoar o nosso coração. Tudo isso, é claro, aqui através do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. A Bíblia Sagrada é inerrante, infalível e toda suficiente para mim e para você. É um maná diário, é o alimento que vem do céu para abençoar o nosso coração. Hoje estamos aqui em Ezequiel, capítulo 2, de 1 adiante, vemos aqui a vocação, o chamamento de Ezequiel. Então preste atenção, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habite no meio de escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurja, como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-a diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele escritas lamentações, suspiros e ais. Então aqui vemos a vocação de Ezequiel, a necessidade de um chamado em tempos difíceis, e a visão de um rolo de um livro aqui no livro de Ezequiel. Então vemos aqui que Deus descreve não apenas o que Deus gostaria que Ezequiel fizesse, mas também as condições pelas quais ele serviria ao Senhor em meio ao povo de Israel. Um povo rebelde, um povo de coração duro, obstinado. O próprio Deus já havia trazido um raio-x de como estava o povo e de que missão Ezequiel enfrentaria diante do povo de Deus. Deus disse que enviaria ele a um povo rebelde, um povo que agia como crianças teimosas, obstinadas, além de que deveria continuar falando que ouvisse, quer ouvissem, quer não ouvissem, assim ele deveria fazer o que diz Ezequiel 2, versículo 7. Ou seja, o chamado de Deus não depende da resposta das pessoas. Vou repetir, o chamamento de Deus não depende da resposta das pessoas, de acordo com aquilo que você está profetizando, falando, pregando. Não depende da resposta das pessoas, mas sim daquele que te enviou, que é o próprio Senhor. Ezequiel teve de permanecer firme, mesmo quando as pessoas o ignoravam e não estavam nem aí para ele. E não é diferente nos dias de hoje, gente. Deus fez Ezequiel comer um rolo, representando aqui as palavras divinas que ele deveria falar diante do povo, escrito por dentro, escrito por fora, não lhe dando espaço para alterar ou fazer adições à mensagem que falaria. É o que nós vemos aqui em Ezequiel capítulo 2, 10. Ou seja, Ezequiel teve de permanecer honesto e leal, fiel às palavras do Senhor contidas naquele rolo e também às palavras que ele ouvia do próprio Deus através de voz audível. Isso representa um desafio para mim e para você, para cada um de nós, para cada cristão fiel à mensagem do Senhor. Qual é o papel de Deus e qual é o nosso quando somos mensageiros, quando somos profetas, quando somos missionários, quando somos pregadores do reino de Deus?
Os líderes nunca têm a permissão para falar da própria mente ou das suas emoções, mas sim falar fielmente o que Deus tem derramado na sua mente e nos seus corações. Então, considere os papéis de Deus e das pessoas diante do desafio de ser um profeta, diante do desafio de ser um missionário, diante do desafio de ser um embaixador do reino de Deus. Qual é o papel de Deus? O papel de Deus, ele nos chama ao serviço. O papel de Deus é que ele nos dá dons e virtudes, dons, talentos e virtudes de forma natural ou sobrenatural. O papel de Deus é que ele fornece palavras de direção para a nossa vida, nos direciona, nos governa, nos orienta. Em quarto lugar, Deus coloca um fogo motivador dentro de nós, derrama do seu fogo em nosso coração. E em quinto lugar, ele controla o resultado, ou seja, a resposta, o convencimento nos corações não depende de nós, mas depende da própria ação do próprio Deus, da própria ação do Espírito Santo de Deus no coração das pessoas. Vou repetir, ele nos chama ao serviço, à missão, à vocação, ele nos dá dons e virtudes, ele fornece as palavras de direção, ele coloca um fogo motivador dentro de nós e ele controla o resultado. E qual é o papel humano diante da vocação de Deus, diante do chamamento do Senhor? Em primeiro lugar, as pessoas que estão ao nosso redor confirmarão o nosso chamado. Segundo lugar, as pessoas cooperam com os seus dons. Precisamos compreender que os dons precisam ser cooperados dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, um ajudando o outro, em cada chamamento, em cada vocação, a fim de que o reino de Deus seja estabelecido. Em terceiro lugar, usamos a nossa mente e controlamos as nossas emoções, no governo do Espírito Santo e na direção do Senhor, mas usamos as nossas mentes e as nossas emoções precisam estar bem estabilizadas no Senhor. Em quarto lugar, as pessoas reconhecem e respeitam o fogo que Deus derramou no nosso coração. E em quinto lugar, devemos permanecer fiéis até o fim à mensagem que Deus colocou no nosso coração. Vou repetir qual é o papel humano diante da vocação e do chamado de Deus para mim e para você. As pessoas confirmarão nosso chamado, quer dizer, não tem esse negócio de eu botar na cabeça que eu sou algo, se não existe um reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor. Segundo lugar, as pessoas irão cooperar com os nossos dons e talentos e nós vamos cooperar com os dons e talentos uns dos outros. Terceiro lugar, usamos a nossa mente e as nossas emoções. Em quarto lugar, as pessoas reconhecerão e respeitarão o fogo, a unção de Deus que está no nosso coração. E em quinto lugar, devemos permanecer fiéis até o fim. O papel de Deus, ele nos chama ao serviço, é ele quem derrama dons, talentos e virtudes. Em terceiro lugar, é ele quem fornece as palavras de direção, é ele quem direciona, é ele quem está no controle, é ele quem é soberano. E em quarto lugar, ele coloca o fogo da paixão, o fogo da motivação e da unção dentro de nós. E em quinto lugar, é Deus quem controla o resultado. Nós vemos claramente isso na vida de Ezequiel, e isso é um exemplo, é uma lição do que Deus quer construir na sua vida, na minha vida, em cada coração de cada filho de Deus, de cada discípulo do Senhor Jesus que quer ser usado poderosamente nas mãos de Deus, na sua vocação, no seu chamamento, no seu propósito divino para cada um de nós. Amém? Espero que você tenha aprendido através do capítulo 2 de Ezequiel. Sempre vamos estar aqui aprendendo uns com os outros através do texto sagrado, através da palavra de Deus. Lembre-se, nós somos o povo do livro da capa preta, o povo da Bíblia Sagrada, o povo de Deus, o povo fiel à mensagem que Deus tem derramado sobre nós. Seja fiel ao Senhor, seja fiel, seja um mensageiro fiel, um embaixador do reino de Deus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero mandar um abraço para Neide Robles, a Juliana Araújo, para Chedes, a Regina Ribeiro, que estão aqui online conosco, e você que vai nos assistir, logo em seguida, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni, Instagram, Facebook, YouTube
e Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Siga-nos nas nossas redes sociais. No link de descrição tem todas as informações. Caso você queira contribuir conosco através da sua generosidade, através dos seus dízimos, das suas ofertas, nós recebemos de coração grato em nome do nosso ministério. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, a presença gloriosa de Deus abençoe você, tua casa, teus filhos, os teus descendentes, a tua família. Que você reconheça em Deus o seu chamado, a sua vocação, a sua missão de vida, a Missio Dei, a missão de Deus para a sua vida. Que você viva a vida plena, abundante, abençoada que Jesus tem para mim e para você. E que a graça, a glória, a unção de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.